Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de pós-jogo de uma partida que não acabou, está suspensa, né? Vou até desligar aqui, tá acabando tirando a minha concentração essa porra. Está suspensa a partida, né? O jogo Sport 1, Vasco 1, por causa de uma confusão que aconteceu no fim do jogo com o gol de pênalti do Raniel, que gerou toda uma briga, invasão, agressão a profissionais, jogadores do Vasco correndo para não ser agredido, confusão entre jogadores do Vasco e jogadores do Sport, comissões técnicas, enfim, vou trazer tudo para você, as cenas lamentáveis de tudo que está acontecendo ou aconteceu em Recife. Antes eu vou pedir para você me dar uma moral, deixar o joinha e se inscrever no canal, dar essa força para a gente continuar crescendo na plataforma do YouTube. E falar da minha parceira, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, que é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. O link fica no primeiro comentário fixado e o código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer apostas na 1xBet. Bom, um jogo que começou frio, né? Um jogo que começou amarrado, trancado. A ideia do Vasco era essa, segurar o ímpeto do Sport, que jogava em casa, com a força da torcida, vindo de 3 vitórias, com 4 atacantes. Então, a ideia do Jorginho, quando substituiu o Léo Matos, que foi bem no jogo contra o Novo Horizontino, foi um dos melhores em campo, foi trazer o Miranda para ser um outro defensor. Então a gente fez uma linha de 3 zagueiros praticamente. Se você pegar o Edmar, que não ataca muito, são quase 4 defensores. Então o Vasco fez um esquema para jogar feio, mas segurar esse ímpeto do Sport no primeiro tempo, que acabou dando certo. O Sport pouco criou, né? E a partida no primeiro tempo terminou em 1-0. O fato é que o Miranda vinha de 1 ano sem jogar por causa da suspensão do doping, né? Foi liberado, voltou hoje para jogar logo um jogo tão importante e não foi bem, cara. Não foi bem, inseguro, sem ritmo, lento, e acabou que no primeiro tempo, quando terminou, na live lá no Instagram eu falei que ele ia ser substituído e provavelmente ia colocar o Figueiredo, ia puxar o Figueiredo para ser esse ala, porque aí no segundo tempo o Vasco ia precisar arriscar mais e buscar o resultado. Então assim Jorginho fez, tirou o Miranda, colocou o Figueiredo de ala, tirou o Nenê, colocou o Alex Teixeira no meio de campo. E o erro, para mim, o erro crasso do Jorginho foi ter colocado o Raniel, embora ele tenha feito um golaço de pênalti, né? Mas podia ter sido outro batedor e ter feito também. Não estou desmerecendo, ele fez um golaço, mas não entrou bem, não era jogo para ele. O Vasco não estava pressionando, não tem como você colocar um cara grandalhão, desengonçado, para ser esse cara para puxar os contra-ataques. Quando ele entrou, ele ainda fez uma jogada ali de craque, fintando os 3 jogadores, mas na hora de passar a bola, errou o passe. Logo em seguida, erra o passe de novo, gera o contra-ataque do Sport, gol do Sport, num vacilo, num cochilo do Anderson Conceição, que além de ter dado condição, deixou o jogador lá do Sport sozinho, que fez o gol. E não só o Anderson Conceição, como o Edmar. Então, assim, um blackout com uma pane na defesa do Vasco, depois da falha do Raniel, gol do Sport, que ia levando essa vitória até o final do jogo, uma vitória que ia fazendo o Sport ir a 55 pontos, colar no Vasco da Gama. Enquanto isso, lá no Sul, o Grêmio ia perdendo para o Bahia, já também chegando nos acréscimos, e no último lance ali, antes de dar os acréscimos, uma bola sobrou, o Alex Teixeira se adiantou, o goleiro deu o bote errado, pênalti para o Vasco, o Raniel pegou, todo mundo com medo, mas com muita categoria, fez um golaço, gol de pênalti aí, o empate do Vasco, que faz com que o Vasco fique com 56 pontos, o Sport não vai a 55, fica nos 52, o Vasco abre 4 pontos de vários adversários, Sampaio Correia, Sport, e o outro é o Criciúma, abre 4 pontos, faltando 3 rodadas, tendo 2 jogos dentro de casa. Então um empate importantíssimo. Enquanto isso, lá no Sul, o Grêmio empatava também com o Bahia, outro resultado interessante, que os dois não escapam, fica ali a 1 ponto, o Vasco fica a 1 ponto do Bahia, a 2 pontos do Grêmio, enfim. O que rolou de jogo foi isso. O resto, meu amigo, aí foi só cenas lamentáveis, só confusão, e eu vou mostrar para você algumas dessas cenas, né? Primeiro o Raniel faz o gol, na hora de comemorar, corre para provocar a torcida do Sport, e aí jogadores do Vasco também jogaram uma cadeira, aí torcedores do
o Sport começou a atacar pedra, chinela, lata, garrafa, mijo, merda, jogaram tudo no gramado. Foi uma chuva de objetos no gramado que gerou uma confusão. Aí a gente imaginou que ia ficar só nisso, mas não, eles arrombaram o portão, invadiram o gramado. Eu vou botando cenas picotadas, claro que tem direitos autorais. Invadiram o gramado, jogadores do Vasco correram para não ser agredidos, e nessa confusão foram ali pro túnel e rolou discussão, briga entre jogadores do Vasco e do Sport, comissão técnica, Jorginho, dirigentes, enfim, toda uma celeuma, toda uma confusão que virou, e os torcedores que invadiram agrediram profissionais da saúde, do SAMU que estava ali para segurança deles, né, covardia o que fizeram, agrediram médicos, enfermeiros, e depois esses mesmos torcedores que agrediram ali, ou outros, né, que invadiram, acabaram sendo atendidos por esses profissionais que foram desrespeitados, agredidos de forma covarde pela torcida do Sport. Uma partida que já trazia um clima pesado desde antes, né? O Sport já tinha formulado um pedido à CBF para que fosse jogo de torcida única, e lembrar que isso não foi um problema de torcidas, não teve confusão entre a torcida do Vasco e a torcida do Sport, né? A confusão ali foi entre torcedores do Sport e os jogadores do Vasco. E aí o Sport pediu para que fosse torcida única, a CBF nem respondeu, ele liberou para venda de ingressos hoje, 11 horas, filas imensas para comprar esses ingressos, e aí um clima já tenso, pesado, que acabou aí estourando e virando essas cenas horrorosas, essas cenas lamentáveis. Com certeza o Sport deve perder mando de campo, jogar com portões fechados, não sei se vai ter punições para o Vasco da Gama, pelo fato de ter incitado ali o Raniel, que foi para cima, o outro que jogou a cadeira. Vamos aguardar para ver, tomara que não, né? Tô falando agora como vascaíno, sempre, né? Falando sempre como vascaíno. E a tabela do campeonato acabou que ficou com esse empate, um ótimo resultado para o Vasco. Eu tô falando isso porque eu nem sei, eu vou ligar aqui de novo, eu nem sei se vai voltar para ter os 4 minutos ali de acréscimo, tá? Eu tô falando isso aqui com base no jogo suspenso, né? No jogo suspenso. Inclusive, pararam até a transmissão, né? Então tá aí eu falei da tabela, né? A tabela do campeonato ficou com do Grêmio, que é segundo com 58, o Bahia é terceiro com 57, o Vasco é quarto com 56, o Sport é quinto com 53, fica a 3 pontos, não, o Sport fica a 3 pontos, porque ele ganha 1 ponto também, né? Ele fica a 3 pontos do Vasco, Sampaio Corrêa 52, Criciúma 52, ficam a 4 pontos do Vasco, e o Ituano 51 fica a 5 pontos do Vasco. Então fica uma briga ainda nessa reta final entre Vasco e Sport, por isso que foi fundamental esse empate do Vasco no finalzinho, que acabou aí servindo mais para o Vasco do que para o Sport. Agora vamos ver se vão ter aí, o que vão decidir para o resto desses acréscimos, se a partida está suspensa. Lembra que o técnico do Sport falou que não tinha condições, não tinha segurança, o Jorginho falou que temia acontecer alguma tragédia. Então o mais sensato seria encerrar, provavelmente pela suspensão aqui da transmissão, provavelmente deve ter encerrado a partida. Vamos aguardar para ver mais cenas dos próximos capítulos, eu atualizo para vocês depois. Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Um domingo abençoado, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.